Inaugurado no centenário de Campina Grande em 1964, o monumento Os Pioneiros da Borborema é um marco histórico da segunda maior cidade do nosso estado. Imponentes às margens do Açude Velho, as estátuas foram trazidas do Rio de Janeiro e representam 3 figuras que ajudaram a fundar a Rainha da Borborema. E a repórter Emi Nascimento nos conta as histórias em torno dessa construção, desse belo monumento que virou um ponto turístico. A história de Campina representada em um monumento às margens do seu principal cartão postal. Ladeado pelo Açude Velho e gigantescas palmeiras imperiais, os pioneiros formam um cenário encantador, digno de fotografias. Esse monumento, Os Pioneiros da Borborema, ele é uma obra que foi construída e a concepção dela foi justamente no centenário de Campina Grande, né? Em 1964. Nós temos aqui 3 personagens. Um é o índio, né? O que representa o início de tudo, né? Campina enquanto missão, enquanto aldeia, a presença indígena, isso antes do europeu chegar. Nós temos a catadora de algodão, que o que ela vai representar? A fase áurea de Campina Grande, né, que todo mundo conhece, a história do algodão, né, quando Campina foi o segundo maior exportador de algodão do mundo, né, era a Liverpool brasileira, então foi um período que Campina cresceu muito economicamente, né, e para cá veio muita gente de muitas cidades. Campina passou a ser o Eldorado, né? A terra onde tudo acontecia, onde tinha as melhores festas, os melhores lugares e onde os senhores do algodão eles esbanjavam justamente o seu poderio. E está na figura de uma mulher, né, que é bem interessante, a catadora de algodão. E o terceiro elemento é justamente o tropeiro. O tropeiro ele evidencia a vocação comercial de Campina Grande. O monumento é uma verdadeira obra de arte feita pelo artista plástico pernambucano José Corbiniano Lins, famoso por sua arte moderna. A construção das estátuas foi feita no Rio de Janeiro. Para você ter ideia do trabalho que deu transportar de lá até aqui para o aniversário da cidade, eu tenho 1,63 m. Perto da estátua dá para ter ideia da dimensão. Ela tem aproximadamente 4 metros de altura. Cada estátua dessa pesa em torno de 1.500 quilos, né? E foi uma viagem muito interessante. E veio diretamente aqui para esse pedestal que já estava construído. Foi um espetáculo. Colocar os pioneiros ali, cada um. A imagem virou referência e símbolo da cidade. Presente, inclusive, no título de cidadão campinense prestado pela Câmara Municipal de Campina Grande. E não para por aí. Tamanha representatividade que 50 anos depois de sua construção, ela ganhou uma continuidade. A poucos metros do açude, caminhando até a Praça José Lopes de Andrade, está o 4º elemento dos pioneiros, na figura do negro João Carga d'Água. Ela simboliza não só um monumento, não só um período muito interessante de Campina Grande, que foi a revolta de Quebra-Quilos. Campina Grande, ela deve muito, né, de sua construção ao povo negro e que agora, né, estávamos dos pioneiros, é como que 50 anos depois a estátua dos pioneiros ela fizesse sentido, né? A poucos metros estamos agora fazendo uma reverência ao povo negro, lembrando que a Campina do algodão, a Campina do comércio foi sempre nas mãos e nos ombros de negros escravizados. Seja na força do trabalho do comércio ou da agricultura, dos antepassados indígenas e na lembrança da luta e superação de um povo, os pioneiros da Rainha da Borborema são a memória a ser contemplada, jamais esquecida. Encanto aos olhos de quem conhece de perto uma das mais belas paisagens da Rainha da Borborema. Eu já conhecia, mas algumas coisas, essa parte aqui eu ainda não tinha conhecido, mas muito interessante, muito bonita a história. Eu acho que representa a história, né, que é importante para preservar também, não só a história, mas a cultura da cidade, né, a história de um povo, né, do povo de Campina Grande. Eu acho que é bem importante sempre estar relembrando.
O cinema em Campina Grande chega como um símbolo de modernidade. Era o ano de 1909, quando foi exibido o primeiro filme da cidade, A Mala Misteriosa, com entrada franca. O fato histórico aconteceu no bairro das Boninas, nesse prédio onde funcionava o Grêmio de Instrução. Poucos anos depois, o cinema se populariza. Nos anos 20, Campina entra para a modernidade com 2 cinemas que funcionavam aqui na rua Maciel Pinheiro, no centro. O Fox ficava no início da rua e o Apollo mais no final. Mas naquela época, as exibições ainda eram sem som. Era o tempo do cinema mudo. O filme era projetado na tela e a orquestra ia acompanhando de acordo com a cena mais lenta, eu tocava uma música lenta, uma cena mais agitada, eu tocava uma música mais ligeira. O cinema chegou rápido aqui. Quer dizer, já no início do século XX, já tinha exibições esporádicas nas feiras, porque nessa época o cinema era uma arte mais popular. Posteriormente, já nos anos 20, começa os cinemas mais profissionais. O que é isso? É uma casa de exibição normal, funcionando de domingo a domingo, com programação variada. E tinha 2 cinemas aqui, o Cine Fox, no início da Maciel Pinheiro, e o Cine Apollo, no final da Maciel Pinheiro. Então, Campina, pela sua pujança econômica, né, por sua capacidade de urbes, com um público para isso, que seriam os operários das fábricas de algodão, por exemplo, é esse público que vai alimentar o sistema cinematográfico nos primórdios do século XX na cidade. No dia 19 de novembro de 1934, Campina Grande entra de vez na era do cinema sonoro. Este é o primeiro projetor sonoro do Cine Capitólio, que estreou com o filme musical Cavadores de Ouro e hoje está exposto aqui no Museu Histórico da cidade. O cinema também ditava a vida cultural e social campinense. O lazer do campinense era ir para o cinema, atraía multidões, né? Filas se formavam no Capitólio e no Babilônia, mas isso já muito antes já se formavam filas no Cine Teatro Apollo, em 1912. Né? Na minha concepção, havia uma efervescência cultural na década de 1920 em Campina Grande, muito mais forte do que nos dias atuais, do que no ano em que vivemos, porque havia o mecenato dos senhores do algodão, que patrocinava o carnaval de rua, patrocinava a construção de cinemas, patrocinava os espetáculos de teatro. Então, havia uma mentalidade para a cultura muito rica, que é muito diferente do que essa mentalidade atual da falta até de patrocinador para a cultura local. Na cidade, tinham cinemas nos bairros e ainda existiam o Cine São José e os cine-teatros Babilônia e Capitólio, que funcionavam no centro e eram os mais frequentados. O cinema perdeu espaço para a tecnologia. Do Cine Capitólio, por exemplo, só restaram as paredes. As histórias dos tempos áureos das telonas na Rainha da Borborema estão guardadas apenas na lembrança de quem viveu aquela época. E agora, o momento é de viver o presente e pensar no futuro. A gente espera que o Centro de Campina Grande tenha continuidade esse projeto de revitalização do Centro em Arte Deco de Campina Grande, que pode ser também o ressurgimento de uma fase saudosa, mas com um pé na atualidade, que é justamente você recuperar o patrimônio histórico da cidade, transformar isso num grande polo de atrativo cultural, atrativo turístico e de lazer também para a população da cidade. Né? Hoje os cinemas estão muito restritos aos shoppings, mas nem de longe o tamanho daquela tela do shopping, tudo não lembra, não satisfaz ao cinéfilo com aquela magia que representava a grandiosidade das salas de cinema. Campina Grande, 155 anos. Depois do intervalo tem mais reportagem especial em homenagem ao aniversário da Rainha da Borborema. Construído há 102 anos para salvar a cidade de uma grande crise de falta de água, o açude Bodocongó é um importante marco do crescimento social e econômico de Campina. É o que a gente mostra já já, logo depois do intervalo.